direito à voz pode se separar de duas formas: o patrimonial, de acordo com o princípio de que ninguém pode se enriquecer à custa de outra pessoa, e o moral, por ser um dos atributos dos direitos da personalidade, seja como direito autônomo ou como parte integrante do direito à imagem ou do direito à identidade pessoal. Além disso, o sistema jurídico brasileiro reconhece a voz como um bem jurídico de diferentes formas em decisões judiciais, pela atenção dada a ela por diferentes doutrinadores e pela menção da mesma em dispositivos constitucionais e em alguns dispositivos legais. O princípio violado na jurisprudência comentada, a partir da decisão do TRT3 do Estado de Minas Gerais, foi o uso sem autorização da voz do ex-funcionário do Banco do Brasil, com base no artigo 5, inciso 27 da Constituição Federal, que diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 27. A proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou do que participarem, aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Bom, a jurisprudência em questão, ela trata de um recurso ordinário trabalhista julgado pelo TRT3 do Estado de Minas Gerais em 2015. O caso foi que um ex-funcionário do Banco do Brasil teve a sua voz vinculada à central telefônica do banco. Entretanto, não houve autorização prévia desse funcionário para que a voz fosse utilizada. E, no caso, foi esse fato que acabou gerando o processo, que buscava uma indenização, pelo uso da voz, bem como a indenização pelo dano moral e patrimonial. Bom, a decisão do tribunal, então, foi que o banco indenizasse o reclamante, no caso o ex-funcionário, no valor de R$ 15.000. Além disso, eles ressaltaram que o direito à voz reveste-se de duplo conteúdo, o patrimonial e o moral. No caso patrimonial, porque ninguém é lícito no caso aqui eles usaram a palavra locupletar-se, no caso ninguém é lícito de ganhar dinheiro em cima da voz de outra pessoa, no caso se não houver autorização, no caso é o patrimonial, e o moral porque enfim, eles usaram a voz de uma pessoa, sem autorização dela, isso fere o direito de personalidade. E tudo isso com base no artigo 5º, inciso 28 da nossa Constituição, a qual garante o direito à voz. Previsão e informação histórica. Os primeiros traços encontrados na história da humanidade a respeito da liberdade de expressão e manifestação foi na Grécia Antiga, onde era possível expressar seus pensamentos em praça pública e se manifestar em prol de algum quesito insatisfatório. O direito à voz era de todos os cidadãos, aqueles que podiam participar da vida política. Restringia-se a um pequeno grupo de pessoas, mais precisamente aos homens livres. Mulheres, escravos, prisioneiros e estrangeiros não podiam participar na vida política. Apesar dos esforços da população ao longo do século, para obter esses direitos foi apenas no século XVIII que esse movimento ganhou forças e alcançou seus objetivos, mais precisamente na Revolução Inglesa e Francesa, em que se defendia o poder do monarca e que exigia demandas no ideal de liberdade. Nos Estados Unidos, a primeira emenda ao texto constitucional foi aprovada em 1791. No Brasil, desde a Constituição do Império, havia garantido a liberdade e expressão, o que foi preservada até a Constituição de 1937. Já no período conhecido como Estado Novo, durante o governo do presidente Vargas, o princípio constitucional de liberdade desaparece e foi adotado a censura. Em 1946, com a redemocratização, assegurou-se um novo ordenamento jurídico, a manifestação do pensamento. Quando Getúlio Vargas ocupou o poder, editou a Lei de Imprensa. A atual Constituição Federal, em seu artigo 5º, assegura o direito de liberdade de expressão, ou seja, o direito de todo e qualquer indivíduo de manifestar seus pensamentos, opiniões, atividades intelectuais, artística, científica e de comunicação, sem censura, dando a maior amplitude no rol de direitos e garantias individuais, características necessárias para a formação democrática do direito.
Boa noite, meu nome é Mariana e eu vou falar sobre a doutrina do direito à voz. De acordo com Cleison de Moraes Melo, no livro Direito Civil, parte geral, o direito à voz é conceituado como um direito constituído pela estrutura base dos direitos do homem. É um direito extrapatrimonial que, ao colidir com os de índole patrimonial ou com valorização econômica, em regra, logram prevalência. O direito à imagem é caracterizado como direito de personalidade extrapatrimonial de caráter personalíssimo, por proteger o interesse que tem a pessoa de opor-se à divulgação dessa imagem, em circunstâncias concernentes à sua vida privada. Quanto à imagem, também nos casos de transmissão de palavra escrita ou voz, possui duplo conteúdo, um moral, já que representa um direito à personalidade, e um patrimonial, porque a ninguém é lícito locupletar-se à custa alheia. Boa noite, meu nome é Milene e eu vou apresentar uma notícia. O título da matéria é Movimentos Sociais Brasileiros denunciam violação para o relator da ONU. Nessa notícia, fala que o encontro promovido pela ONG Artigo 19 em São Paulo, no dia 23 de julho de 2018, reuniu movimentos sociais, defensores de direitos humanos, comunicadores, o relator da ONU e a Associação Clement Vole, para debater inúmeros casos em que o Brasil tem descumprido o direito à liberdade de expressão e ao protesto. Qualquer grupo deve ter assegurado o direito de se manifestar, dando mais atenção às minorias que têm sua voz mais desvalorizada e sofrem mais com isso. Entre as pessoas convidadas, algumas tiveram a oportunidade de falar ao relator as violências sofridas e o que passaram com o cercamento da liberdade. Uma dessas pessoas foi o fotógrafo Sérgio Silva, que perdeu seu olho esquerdo atingido por uma bala de borracha. Ele afirmou que o Brasil tem uma democracia de silenciamento, onde diversas violações acontecem para impedir que a voz das pessoas sejam ouvidas. A jornalista Juliana Gonçalves, que é uma articuladora da Marcha das Mulheres Negras, denunciou que o cercamento de direitos da população negra é mais crítico. A população negra não tem o direito de reunião e de manifestação pacífica de uma forma geral. A Associação Clement aponta que, para vetar uma manifestação, o governo precisa justificar claramente o porquê de não poder manifestar. Caso contrário, ele não pode vetar. Pelos padrões internacionais, não existe isso de não poder ir pronto. Tem que ter uma justificativa. Termino a notícia com uma frase que estava escrita em um desses cartazes, que é: paz sem voz não é paz, é medo. Temos o direito de nos expressar. Seja bem-vindo a Hosting e Companhia. Aguarde um instante que você será atendido. Nosso atendimento pelo telefone e chat online é de segunda a sexta-feira, de 8 às 11 e de meio-dia às 17. Após esse horário, envie um e-mail para suporte@hostcia.net. Boa noite, meu nome é Paulo Ricardo e o vídeo mostra uma gravação de uma mulher, uma funcionária. Ela vendeu sua voz para ser utilizada aí no atendimento eletrônico, e na nossa jurisprudência o caso aconteceu com um funcionário que, por mais que ele tenha consentido em gravar sua voz, ele não concordou que a sua voz fosse exposta na central eletrônica. Por isso que o banco réu ele viola o direito do reclamante, o direito da voz.